Boa tarde, me chamo Jair e faço parte da equipe do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Gostaria de dar as boas-vindas aos participantes dessa atividade no horário do SESC Ideias, um espaço que promove encontros virtuais para debater questões que são latentes da nossa contemporaneidade. Para que todos possam me conhecer, eu vou me descrever. Eu sou um homem branco, com cabelo curto, um pouco grisalho, barba e estou usando uma camiseta azul marinho. Para colaborar com a acessibilidade, teremos conosco as intérpretes de Libras, que são a Andréia e a Márcia, e de estenotipia, que é a Adriana. A atividade de hoje dá continuidade a mais uma edição do ciclo Metamorfoses, com encontros virtuais que acontecerão, que já aconteceram os últimos 2 encontros. O de hoje vai ter um próximo no dia 7/12, tendo como proposta explorar as possibilidades e limitações das utopias, bem como seu impacto na construção de futuro. Neste terceiro encontro, intitulado Utopias, Identidades Culturais, Diversidade e Tradições, a metamorfose utópica, tendo por base as raízes ancestrais, os conhecimentos, sabedorias e conexões espirituais transmitidos ao longo das gerações por meio das tradições, rituais e práticas ancestrais. Um conjunto de conhecimentos e valores que são preservados e transmitidos pelas comunidades de raiz, notadamente indígenas e afrodescendentes, como parte de sua herança cultural, impulsionando novas utopias que são, ao mesmo tempo, ancestrais e do futuro. As utopias podem ser tanto instrumento de resistência cultural quanto uma forma de diálogo e respeito entre diferentes tradições. Para este debate, convidamos Mãe Brígida de Oxum, mãe de santo da Tenda das 7 Luzes, no Crato, Ceará, estudante de psicologia e pesquisadora, presidente do coletivo Ominaie, vem facilitando as relações dos povos de terreiro com a comunidade. Para a mediação, convidamos Américo Córdula, ator, gestor cultural, especialista em políticas de cultura e mestre em humanidades, direitos e outras legitimidades. Participou da gestão do MINC, Ministério da Cultura, e atualmente é gerente do teatro do Centro Cultural do Cariri, chamado Cérvulo Esmeraldo, no Crato também, Ceará. Antecipadamente agradeço a presença dos nossos convidados, Américo e Mãe Brígida, e do público que está participando conosco. Deixo agora contigo, Américo. Fico aqui à disposição e seguimos aí nessa tarde com essa deliciosa conversa. Obrigado, Jair. Prazer enorme estar aqui de novo nessa 4ª edição do Metamorfoses, que foi um projeto gestado aí por eu e mais 4 colegas, Célio Turino, Silvana Bragato, Hamilton Faria, o Antônio, e a gente está aqui resistindo. Queria fazer uma autodescrição. Eu sou um homem de 61 anos, tenho algum cabelo ainda na cabeça, não tenho bigode, tenho uma barbicha, uso um óculos retangular, estou com uma camisa de motivos afro, por causa deste dia, e estou aqui no teatro do Centro Cultural do Cariri, para poder aqui conversar com a Mãe Brígida de Oxum, que então a gente tem que saudar Oxum, Oreiê-ô, bem-vinda, Mãe Brígida. A gente quer aqui, com esse encontro com você, a gente falar sobre a utopia na perspectiva da ancestralidade, em especial dessa ancestralidade afrodescendente, da qual você, que a gente vai conhecer agora, o público, que está aqui no Crato, como eu, nós estamos aqui morando aqui na Chapada do Araripe, como que a gente entende essas outras possibilidades, para além desse nosso conhecimento
ocidental, né, vamos dizer assim, eurocêntrico, colonizador, né, essa ideia de utopia vem muito nessa perspectiva, né, e a gente quer, nesse Metamorfoses, como já aconteceu nos dois encontros anteriores com Silvio Tender e com a Helene Brum, justamente agora dialogar contigo, mas eu queria primeiro que você se apresentasse e também contasse essa sua formação, né, espiritual. Você faz psicologia, mas a gente quer saber como é que nasceu essa sua jornada. Muito bem-vinda e vamos lá. Olá, gente, boa tarde. É um prazer enorme estar participando do Metamorfoses. Eu sou uma mulher de 25 anos, sou uma mulher preta menos retinta, estou vestindo roupas com estampa africanas, estou usando um turbante. E, Américo, quero agradecer o convite, Jair, quero saudar vocês que estão aqui e dizer que é sempre um bom encontro para mim quando venho conversar sobre ancestralidade, sobre as forças que cercam, né, o Brasil. Só um momento. Então, para mim minha criação ela é voltada, né, a uma criação afrocentrada. E isso para mim é importante porque eu sou uma pessoa que nasci dentro do terreiro, que tenho minha criação voltada às práticas bantus e iorubá, que mais tarde a gente vai entender melhor o que isso significa. E crescer dentro dessa perspectiva, desse espaço que é uma coletividade, o terreiro é um espaço de coletividade, e essa coletividade ela faz com que a gente traga, né, na perspectiva de mundo, na visão de mundo, no olhar para um mundo diferenciado, a partir de um ponto de vista no qual a gente busca sempre dividir, né? Mas dividir o quê? A partir dessa ideia, o que é que a gente divide? Dentro do terreiro a gente divide tudo, né? Dentro do terreiro a gente divide com os nossos e com aqueles que lá fora também não têm condições. E essa perspectiva me trouxe um olhar diferente para o mundo, né? Eu hoje não consigo trabalhar sem a coletividade. Hoje em dia, o meu senso e a minha filosofia de vida carrega comigo essa questão de olhar o outro e olhar o outro de uma forma humanizada, que é o que tem faltado muito na sociedade, principalmente dessa sociedade pós-pandêmica, que a gente acreditava que ia sair algo, que as pessoas iriam buscar melhorar, que elas iriam buscar ver a vida de outra forma. Pelo contrário, as pessoas só se individualizaram ainda mais, só se restringiram ainda mais, só se fecharam ainda mais. Então, a partir desse ponto, por exemplo, hoje dentro do terreiro eu sinto muito que as pessoas que vieram nessa onda pós-pandêmica são pessoas que estão mais mazeladas, socialmente falando. E aí, conversar sobre essa utopia, a partir dessa perspectiva, né, vai ser um grande jogo, vai ser muito importante. Então, Mãe Brígida, nós temos dentro do terreiro, né, o terreiro hoje ele não é só um lugar para as manifestações religiosas. Na verdade, nós estamos falando de manifestações culturais, né, que vieram para cá e que foram, inclusive, se ressignificando em vários aspectos, criando-se várias linhas, né, e você tem essa formação no candomblé e na umbanda, né, mas o que você colocou agora, quer dizer, esse acolhimento
dessas pessoas que o seu terreiro, apesar de você ser muito nova, você poderia falar um pouco desses jovens que estão hoje fazendo parte desse terreiro, mas ao mesmo tempo eu queria já que você pudesse introduzir para a gente a importância do Exu, né, como um mensageiro da utopia, né? Exu é um orixá muito estigmatizado pelas culturas que não têm, pessoas que não têm conhecimento dessa cultura, mas que ele também tem uma importância muito grande, né? E como a gente já teve a oportunidade de participar de outro seminário, e isso que a gente está fazendo é Exu, a gente está se comunicando. Então, eu queria que você abordasse a partir dessa perspectiva. Perfeito, Américo. Eu costumo dizer que Exu é a representação, né, do que é a humanidade. Mas de uma forma bem filosófica, eu vou trazer isso para vocês, porque Exu é o orixá do ontem, do hoje, do amanhã, do agora, do daqui a 5 minutos, do daqui a 1 minuto. Exu é o orixá que movimenta essa sociedade, e uma sociedade que vai se comunicar, uma sociedade que vai viver. Exu é vida. Exu é vida. E Exu é exatamente aquilo que nós somos. Exu é o orixá que está mais próximo da gente, né? Na filosofia iorubá, Exu foi o primeiro orixá a dar os primeiros passos aqui no Aie, para reconhecer o território, porque Exu, de todos os orixás, era aquele que mais se assemelhava com o humano, aquilo que tinha sido criado a partir daquela perspectiva, né? E Exu se assemelha muito ao que nós somos, porque Exu está justamente aqui no meio e no âmbito do Aie, né, que a gente chama de terra. Esse jogo que Exu faz de estar aqui, de estar ali, de estar no ontem, no agora, é um jogo de encruzilhadas. Por isso que Exu é tão ligado a esse determinado lugar físico, porque a encruzilhada é sempre o lugar do recomeço, né? Exu sempre volta ao centro para que ele possa ter uma visão melhor sobre os caminhos. Exu é o orixá do caminho, da comunicação. E a partir dessa comunicação, nós vamos resistindo dentro do terreiro. Então, Exu é o orixá que se manifesta a todo momento dentro desse espaço. É um espaço que socialmente e religiosamente é erguido através da oralidade. E essa oralidade, ela nos é uma possibilidade trazida por Exu. Quando a gente saúda Exu, Laroye, nós falamos sobre a conversa. Laroye, aquele que te traz o recado, aquele que fala para você, que transmite o saber, né? O Mojuba, Laroye Exu, Mojuba. O Mojuba quer falar aquelas palavras que a gente deixa guardada. Mojuba é o segredo. É o silêncio através das palavras ditas ou não ditas, que Exu pode ou não dizer, mas ele lhe aconselha a ficar calado. Então é o segredo. Exu tem esse jogo de trazer para si a humanidade. Por isso que as pessoas, eu costumo muito dizer, e a América já ouviu muito falar, que por isso que eu falo que Exu é o orixá que é temido, porque é o que representa a humanidade, é o que representa aquilo que cada um de nós somos. Exu gosta de beber, Exu gosta de fumar, Exu gosta de brincar, Exu gosta de sair cedo, Exu gosta de voltar à tarde. Exu é a madrugada, é a noite. Exu é o dia. Então, tudo que faz parte da elementação, da criação de uma sociedade é Exu.
Mas quando a sociedade vista, né, sendo representada por um elemento tal qual o Exu, por uma energia tal qual o Exu, eles recusam. Recusam porque tem medo de assumir a sua verdadeira face. E Exu é isso. Exu faz com que a gente assuma aquilo que nós somos, né? Exu traz para a gente essa realidade e nos mostra, e algumas pessoas não têm coragem da realidade, não têm coragem para enfrentar. A nossa sociedade é uma sociedade negacionista a ponto de negar a sua própria realidade. A gente vê isso hoje muito nas redes sociais, por exemplo. Então, essa realidade do que é o ser colonial, da ideia do colonizador, do capitalismo, tudo que é voltado a uma ideia eurocêntrica, né, é uma ideia que a gente tenta sair, né, reconstruir quando a gente está nesse espaço de terreiro. E essa reconstrução, ela é uma reconstrução que ela não vai acontecer, né, de uma forma rápida, ela é uma reconstrução gradativa, que vai acontecendo no dia a dia, que é por isso que se entende a ideia de vivenciar essa filosofia, por exemplo, o que Exu fala para a gente. Se a gente não vivencia, se a gente não leva para o nosso dia a dia, o que Exu fala, o que Exu perpetua, o que é que Exu fala? Né? Exu é um orixá que não tem medo. E o medo é, por exemplo, um dos grandes sentimentos que foi disseminado dentro das religiões que estão ali dentro da Europa Central, dentro dessas culturas, uma ideia de pegar o fiel pelo medo. E Exu não te dá medo, Exu te faz respeitá-lo. E a ideia do respeito é o que faz entender, né, que a gente tem que abraçar aquilo, né, que a gente tem que... Nossa visão sobre algumas coisas em relação ao mundo ocidental, ela é quebrada, porque no terreiro a gente reconstrói mesmo, a gente se desveste de uma roupa que não nos cabe mais, porque dentro desse espaço da coletividade não cabe alguns conceitos que aqui fora são naturalizados, dentro do terreiro pra gente é algo que não é visto. Muito bem. E então, Brígida, mãe Brígida, a gente dialogando com isso, quer dizer, a gente tem uma outra questão nossa, assim, qual que é a utopia que o terreiro pode proporcionar? E eu queria que você falasse um pouco dentro dessa sua vivência, né, como formadora, como acolhedora, não é? Quer dizer, hoje você falou, olha, as pessoas estão procurando o terreiro, né, para resolver questões que sempre passam por questões pessoais, mas também questões de saúde ou questões da família, e isso acaba ampliando, né, quer dizer, se a gente pensar essas ondas, elas vão inclusive para o Brasil como um todo, né, os terreiros, os pais e as mães têm muito se conectado, né, com a situação nacional, enfim, continental e mundial, né? Como é que é esse terreiro como um lugar para a concretização das utopias? Perfeito. Então, eu sempre imaginei essa ideia da realização de uma vida perfeita, né? Isso porque eu tô dentro do terreiro desde muito nova, e eu comecei a querer compreender esse espaço como algo de realização, né? Não só para mim, eu me sentia muito realizada, mas as outras pessoas, essa utopia, essa felicidade, essa coisa assim que a gente imagina perfeito. E ao longo desse processo, eu fui vendo que a utopia ela ia ser algo distante desse imaginário do terreiro. E foi aí onde eu, em pesquisas, né, em estudos,
eu encontrei um termo que é chamado heterotopia, que é algo que Foucault traz, e que é essa ideia da reconstrução da utopia, né? Que é a heterotopia é uma palavra que traz uma ideia dos espaços fragmentados, dos espaços contrapostos à ideia da perfeição. E o terreiro, ele é justamente esse espaço onde se abraça a heterotopia. Vamos lá entender o que seria isso. Na construção dessa ideia, por exemplo, falando do candomblé, principalmente do candomblé, é um espaço onde, quando se foi construído, né, nós estávamos dentro de um cenário que era os solos de várias senzalas, e há ideias de várias pessoas onde ali se entendia que tinha uma manifestação religiosa e que se tinha um sagrado que poderia ser conversado entre todos eles. Dentro desses espaços, haviam pessoas que, em outrora, seriam inimigos, teriam sido tribos ou aldeias ou localidades, comunidades que uma guerreava com as outras. E dentro desse espaço de senzala, se veio algo muito mais forte a ser pensado, né? Aqui, na época, eles pensaram, né? Aqui não estamos mais para divergir territórios, nem brigar por territórios. Nossa luta agora ela é diferente. Ela tem que ser pensada e trabalhada num ponto de vista a qual, mesmo dentro das diferenças, a gente vai ter que se unir. E aí, pensando nesse pressuposto, pensando nessa movimentação que se cria o candomblé, por exemplo, né? A partir disso, se cria uma sociedade que, mesmo com diferenças, mesmo com formas de pensar, formas de agir, com a cultura e as tradições, né, e as ancestralidades também, por exemplo, dentro desses territórios se encontrava a Nigéria, se encontrava os povos bantus, se encontravam os efons, se encontravam os povos do antigo Daomé. Essas pessoas tinham culturas diferentes, tinham manifestações sagradas, culturais diferentes, mas dentro dessa força elas conseguiram se unir. Assim se dá o termo da heterotopia. Eles encontraram dentro das diferenças uma forma legítima de ser feliz, sem necessariamente precisarmos, né, estarmos pensando da mesma forma, sem necessariamente estarmos amando da mesma forma, né? Então, a ideia da sociedade perfeita dentro do candomblé, que aí leva a ideia do terreiro mesmo como espaço físico, é viver justamente dentro das diferenças, comungando das diferenças de cada um, e dentro disso encontrarmos a plena felicidade. E a plena felicidade seria o quê, né? Na filosofia iorubá, nós acreditamos em destino. O destino, né, que quem traz é Ifá, o deus da adivinhação, é o deus da grande roda, que uma hora nos leva para cima, uma hora nos leva para baixo. E isso faz com que a gente acredite que nascemos para cumprir o nosso destino. E a gente descobre esse destino através do jogo de búzio, por exemplo. Nesse entendimento, né, a partir disso, a gente vivenciando o que o nosso destino traz, né, buscando estar dentro desse destino, na construção das nossas ideias, das nossas atitudes, né? Por exemplo, não adianta a gente estar dentro do nosso destino, mas estar fazendo coisas que façam com que o nosso destino não seja um bom destino, né? Os nossos comportamentos são a base na força do que a gente vai construir dentro desse destino. Então,
não pode ser, não podemos ter atitudes infantis, a gente tem que pensar sempre na coletividade, a gente sempre tem que estar abraçando uns aos outros, e se crescer, um eleva o outro. Nesse ponto de vista, a gente consegue trilhar o nosso destino com a felicidade. A gente, através disso, por exemplo, para os iorubás, se você ajuda uma pessoa que está na rua, você está colocando dentro da sacola do teu destino uma peça para que você prospere, porque você prosperou, mas ajudou alguém também a prosperar. A ideia de prosperidade na filosofia iorubá não é somente, por exemplo, como na ocidental, que é o financeiro. A ideia de prosperidade para o iorubá começa por uma tríplice. A primeira coisa que o cidadão precisa ter é vida longa com saúde. Porque pensando nisso, a pessoa terá como trabalhar, né? Terá como ter dinheiro. Então, se ela tem saúde, ela terá vida longa, ela vai conseguir trabalhar para ter dinheiro. A partir disso, né, nós conseguimos também imaginar um ser com a comunidade. No Iorubá, ele precisa ter vida longa, ele precisa ter família e ele precisa ter prosperidade financeira para estar estruturado. Então, tendo essa ideia, se nós temos vida longa, se nós temos família, que a família na ideia iorubá nem sempre é só uma família na qual a gente vai conceber outra família. Por exemplo, na ideia iorubá, na filosofia iorubá, um terreiro é uma comunidade, são filhos que você acolhe, são pessoas que você ajuda, e a comunidade, a sua comunidade, é o que fortalece o teu destino. É quem vai falar bem de você, é quem vai ter memória sobre você, é quem vai erguer, né, dentro do teu destino as boas coisas que você fez no Aie. E na ideia, né, da utopia, da felicidade, da realização, desse espaço de estar se sentindo contemplado, eu me sinto nesse estado, e quando vejo toda a minha comunidade, né, bebendo, comendo, vivendo, tendo tranquilidade, tendo emprego, tendo vida, tendo saúde. Então, a minha utopia hoje dentro desse espaço é justamente essa heterotopia de entender que as diferenças compõem um espaço de uma plenitude. Para mim, hoje, a utopia é a heterotopia. É onde a gente consegue se refazer, se reconstruir dentro das diferenças e abraçar isso numa plenitude. Muito bem. Oi? Pronto. Então, dentro disso já estão aparecendo algumas perguntas aqui no chat, né? O Saturino está perguntando assim, olha, você como uma jovem que cresceu em um terreiro, seu crescimento coincide com o advento das redes sociais, canalizando muito do imaginário, afetos e desejos da juventude. Como se deu essa relação entre as redes de ancestralidade transmitidas pela oralidade em afeto direto e essas redes virtuais da cultura de influenciadores digitais? Então, eu cresci dentro de uma família de terreiro. E isso é chamado de uma criação afrocentrada. Tudo que eu sempre conversei com meu pai, nós temos uma relação em que tudo sempre foi muito conversado. Sempre sentamos para conversar e debater, não só, por exemplo, sobre Umbanda, sobre Candomblé, né? Mas também sobre as diversidades religiosas, até porque a gente está dentro de uma sociedade na qual a gente precisa se comunicar com todo mundo e entender, né? O que falta, por exemplo, para muitas pessoas é compreender essas filosofias que são descentralizadas do mundo eurocêntrico, né? Então,
Hoje, a internet ela é um pouco complicada porque existem muitas informações. E as informações, elas sempre têm e são de ponto de vista de alguém, né? No meu terreiro, por exemplo, tudo que a gente faz é orientado pela entidade. E dentro dessa orientação, né, eu busco sempre compreender o recado que a entidade está querendo dizer, que o orixá está querendo passar, transmitir. Porque a partir dessa orientação há uma fundamentalização. Há algo que a gente deve e pode aprender, que a gente vai tirar como lição, seja ela englobada a um fundamento em si da própria religião, ou seja algo que possa trazer para a vida. Mas hoje a minha ideia, por exemplo, de organização do meu espaço religioso está dentro da orientação que as entidades me dão, né? E estão dentro da oralidade que o meu pai de santo me dá, por exemplo. Eu sou de Candomblé, sou iniciada em Oxum, numa casa que fica lá em Caucaia, no Ibaxé Tobi Fumidejá, do Babalorixá Gerardo de Oxoguian. E a nossa vivência dentro do candomblé da casa dele, por exemplo, que eu sou do axé bamboxê, né, que é um axé muito forte, um dos principais também. E dentro dessa ideia, tudo sempre é conversado. A oralidade. O que eu sei, na verdade, pouco aprendi na internet. O que eu sei são coisas que foram passadas para mim, sentadinha na esteira, olhando para o chão, escutando o Pai de Santo falar, absorvendo cada informação, entendendo essa ideia de ancestralidade, porque você só vai de fato entender o que é ancestralidade quando você passar por um processo de Ofun-Labé, que é a iniciação para o orixá. Você só vai conseguir de fato entender, acessar essa energia quando você tiver contato límpido com ela, verdadeiro, de sentir e depois de sentir, compreender. Porque eu sempre falo, podemos conversar dias e noites. O sentimento que vai ser a mim transmitido não será o mesmo daquele que vai sentir no corpo, que vai entender no fundo da alma o que é que está sendo passado. Então, assim, eu acompanho até algumas pessoas na internet que são importantes dentro desses discursos. Eu acompanho o Renzo Carvalho, que é uma pessoa que fala sobre o embranquecimento da Umbanda, sobre esses assuntos decoloniais, que são discursos que são necessários, né, que são pautas que a gente precisa sim discutir, mas baseado em cima de tudo isso, além de tudo isso, tem a minha vivência, né? Eu estou dentro da religião desde os meus 12 anos de idade. A oralidade sempre foi o que mais me foi presente. E eu não conheço, e até estranho, né, outras formas de se comunicar. Por exemplo, a nossa oralidade, ela não é uma imposição. Ela não é algo que vamos chegar para as pessoas dentro do terreiro e dizer, nós acreditamos nisso e vocês têm que acreditar nisso. Não, é uma ideia de compartilhamento. E desse compartilhamento nós vamos debatendo, nós vamos conversando, nós vamos nos conhecendo, nós vamos entendendo. Dentro da nossa casa hoje a gente tem há mais ou menos 3 anos que a gente trabalha um grupo de estudos. E dentro desse grupo de estudos, a gente traz temáticas diversas. E dentro dessas temáticas, a gente abre espaços para que a gente possa dialogar também e se contrapor ideias de que às vezes não se é conversada, não se é debatida. Então, na minha vivência, eu sou aberta a diálogo e a conversar sempre. E entendendo sempre também o ponto de vista do outro. Às vezes, na minha vivência,
na minha crença, eu não só ensino, eu também aprendo. Então, de onde eu estiver sentada, eu vou estar ensinando, mas eu também vou estar aprendendo. Muito bem. Olha, temos mais perguntas bem interessantes aqui, do Hamilton Faria e do Antônio Martins, que também é um dos curadores aqui, do Outras Palavras, né? Mas eu queria também dar uma contextualizada e a gente coloca essas duas questões. A primeira é que esse lugar, o terreiro como lugar de acolhimento, talvez o terreiro seja o lugar onde se acolhem mais os excluídos em todos os sentidos, tanto da diversidade, né? Então, o terreiro acolheu, né, quando nem existia o termo LGBTQIAPN+, né, acolheu, enfim, os descendentes, né, de África, mas também os despossuídos, né, as pessoas com transtorno psíquico, com problemas emocionais, enfim. E então o terreiro ele tem eu sou das pessoas que reflito que o terreiro deveria fazer parte, né, ser reconhecido pelo Sistema Único de Saúde como um lugar de cura, né, onde a gente tem esse lugar onde as pessoas que nem conseguem no SUS, né, ele vai antes no terreiro. Mas há uma disputa muito grande, não é, com as outras religiões, não é, tanto as cristãs, a católica e a neopentecostais, né, e também há uma disputa de poder, né, por esse lugar, né, e aí vem o preconceito, que acho que é o que o Hamilton está, né, falou assim, numa sociedade predominantemente cristã, como superar o preconceito em relação à espiritualidade de matriz africana para ampliar a influência dessa cultura nos modos de vida da comunidade. Então, essa é uma questão do Hamilton. O Antônio Martins fala assim, olha, gostei muito da visão ética, segundo a qual toda pessoa tem de ter as condições espirituais e também materiais para uma vida digna. Porém, as próprias comunidades são incapazes de garantir isso. Aí a pergunta, como as políticas públicas, como o direito à saúde, à educação, à moradia, a um trabalho digno, podem ajudar a realizar essa demanda ética? Perfeito. Então, respondendo à primeira pergunta, né? Eu fui uma pessoa que sofri muito com essa questão do preconceito, porque fui muito nova, né? Já me iniciei aos 12 anos e eu estava na escola, estava naquele processo da pré-adolescência, me inserindo em grupos e às vezes não sendo aceita neles. Então foi muito complicado me compreender como essa pessoa. Em alguns momentos eu me via não falando sobre, não sei se para poupar qualquer comentário, mas sempre havia. Dentro desse movimento na própria escola, eu fui me incomodando. Eu saí do ponto de onde eu recuei e eu comecei a me incomodar. E a partir disso, né, eu comecei essa movimentação de, não, nós precisamos conversar sobre esse Estado laico. Nós precisamos conversar sobre essa aula de religião, que não é aula somente de religião. É aula do catecismo dentro da escola, porque era somente voltado a uma religião, a uma vertente. Então, sempre foi muito complicado. Mas quando eu comecei a entender que essa movimentação, ela ia vindo a partir do momento em que eu ia me munindo de forças, e essa munição era a ideia da educação mesmo, de compreender isso, né, de onde nós vínhamos, por que era uma religião que era atacada. Eu nem conseguia compreender por que a gente era mal visto. Quando eu entendi que era algo racial, que a gente estava falando de preconceito religioso, de intolerância religiosa, eu comecei a movimentar
né? Isso partiu dos 14, dos 13 aos 14 anos que eu já estou nesse movimento de luta, de ir para a rua, de participar de eventos, de palestra, e dessa conscientização, né, de compreender esse espaço como um espaço que todo mundo pode habitar, é um Estado laico, todo mundo tem direito de exercer a sua fé da forma que desejar. Mas a minha sempre foi oprimida. Isso me deixava louca, isso me deixava num estado de impaciência que me fez sair em busca de gritar esse direito, né, de começar a me munir dessas armas que para mim era a educação, os conceitos, o que eu precisava saber mais, aquilo que eu precisava entender, a lei que eu precisava estudar. Isso foi me colocando em um outro espaço. E a partir do momento que eu cheguei no espaço onde eu hoje estou, que é o espaço de luta, que é o espaço de dar conscientização, de trazer a comunicação, de fazer o que Exu faz, que é essa troca de palavras, é essa oralidade, isso me deixou mais confortável. Não estamos nem perto de conquistar aquilo que a gente merece. A dignidade, que aí já entra na outra pergunta, né? O terreiro é um espaço que precisa de políticas públicas lá dentro, não tem como não viver. A gente é uma comunidade, o terreiro é a comunidade que acolhe pessoas onde não tem o que comer, não tem onde dormir. Lá na minha casa, hoje, nós somos 85 pessoas. E a maioria delas são pessoas que passam por necessidades culturais, sociais, que não têm apoio familiar, por diversas causas, até mesmo, muitas vezes, pela causa LGBT, que ia mais, por questões sociais, culturais, N questões que afastam essas pessoas da sociedade, né, dessa sociedade regular, da sociedade que todo dia dorme, acorda, come direitinho. Não é assim para todo mundo. E o terreiro, ele é o que faz o passo involuntário, só que a gente só consegue se ajudar se partir da gente mesmo. Então, as pessoas que colocam comida no prato dessas pessoas somos nós, somos o próprio terreiro. Mas essas políticas públicas, elas precisam existir. Mas a forma como ainda chega para o terreiro, alguns conseguem, né, estar ali apalpados de recursos. Mas para chegar lá, você tem que entender todo o passo a passo, associação, né, buscar se regularizar, e aí, terreiro às vezes é fundo de quintal, é pessoa que não tem quem chegue para passar, não tem quem comunique. Eu acho que hoje temos até alguns respaldos que as políticas públicas conseguem chegar junto, mas de uma forma ainda muito dificultada, muito dificultosa, muito distante de algumas realidades. E isso deveria ser algo a ser repensado. É preciso se fazer políticas públicas para as pessoas de terreiro, porque lá dentro você só vai conseguir compreender o que é uma sociedade quando você chegar dentro do terreiro, porque lá é a sociedade que as pessoas realmente deixam para lá, esquecem. Então, mãe Brígida, aproveitando esse ensejo, e nós aqui do nosso grupo, então, o SESC também, né, nós estamos muito ligados com a questão da cultura. Quer dizer, a cultura hoje, os fundamentos da nossa cultura, da cultura brasileira, ela está, né, dentro do terreiro, né, desde os ogãs até as giras, a música, a poesia, não é? Muita da contribuição hoje a MPB não é mais a música popular brasileira, mas é a música preta brasileira, não é? Movimento que vem reivindicando, né, que é a música preta brasileira. E você, o seu terreiro, vem produzindo
grupos que têm o seu afoxé. Você mesmo já se apresentou aqui no Centro Cultural do Cariri com um espetáculo contando a história da cigana, da Umbanda, não é? E tem muita já audiovisual, livros, quer dizer, essas interfaces, ponto de cultura, ou cultura viva, né, que o Célio Turino é o criador, né, desse programa, e o próprio Cultura Viva tem muito povos de terreiro que fazem parte, né, é um ponto de cultura, né, dentro já entendendo esse lado, né, que, é claro, tem o sagrado, tem o mistério e tem, enfim, não é, todo esse respeito, mas a gente tem, tanto hoje que os maiores percussionistas do mundo, não é, foram ou continuam sendo ogãs, né, que recebe toda esses toques, né, a partir, né, desses, eles são pais, inclusive, né, o ogã é um pai de santo, você é casada com o pai Ivan, né, e isso está dentro, né, da nossa música, do samba, né, enfim, dessa música preta brasileira. Isso é uma política que vocês fazem parte e a gente percebe que vem cada dia mais se apropriando desse espaço. Aqui, eu acabei de vir da Conferência Estadual de Cultura aqui do Ceará e tinha a presença forte, né, dos povos de terreiro, assim como tem na Conferência Nacional de Cultura, no Conselho Nacional de Política Cultural, né, nós temos um programa voltado, foi construído, né, um programa para os povos e comunidades tradicionais. Então, como é que vocês estão se apropriando disso? Como vocês trabalham dentro do terreiro? E como você vê que isso possa também trabalhar para a desconstrução desse preconceito que passa pelo racismo, né? E, ao mesmo tempo, como é que isso pode transformar a sociedade a partir dessa possibilidade de ter contato com o que é proporcionado por essas culturas. Ficou grande demais, mas acho que você me entendeu. Com certeza. Então, para mim, o ser, ele é a cultura que ele representa, né? Cultura é algo que é importante de ser falado, porque cultura é algo que existe em cada pedacinho de lugar que a gente se movimenta, né? Nós temos uma cultura dentro do trabalho, nós temos uma cultura dentro de casa, nós temos uma cultura dentro das nossas relações sociais, e a cultura é algo que manifesta, né, e expressa um grupo, um coletivo, fala sobre muito, né? A cultura, ela expressa muito através de sons, de falas, de representações, de expressividades. A gente, quando fala, quando pensa e quando se movimenta, nós estamos sendo um ser que estamos falando de cultura. Então, dentro do terreiro, a gente não tem como fazer diferente, né? Trazendo para o que eu gosto de fazer, de falar, né? A cultura, ela, dentro do terreiro, ela se manifesta num Brasil todo, dentro de um espaço só, né? Numa gira, numa ningira que a gente chama, né? Que é o que significa, é uma palavra que é derivada do banto, que fala sobre círculo, um círculo e um ritual, uma força que vai ser emanada. Então, a gira, naquele momento que estamos em círculo, batendo palma, cantando, né, e reverenciando as entidades, as forças que ali vão ser invocadas, a gente está reverenciando e chamando uma cultura. Quando nós estamos chamando pelos caboclos índios, nós estamos chamando para uma etnia, uma cultura que está ligada àquele povo. Quando nós estamos falando dos ciganos, nós estamos falando de outra etnia, outra cultura, uma outra manifestação. E essas manifestações que permeiam e comunicam e que bebem da mesma fonte, do mesmo lugar.
culturas como essas, elas devem ser representadas, devem ser saudadas, devem ser sempre lembradas, porque são assim que é assim, dessa forma que nós vamos cultuando essas energias. É a força como nós memorizamos ela. E isso não se dá somente dentro do terreiro. Quando eu comecei a trabalhar essa questão de entender que se fazia necessário trazer esse discurso para a sociedade em geral, eu comecei a pensar de como e de qual forma nós poderíamos trazer essa conscientização, trazer essa filosofia de vida da gente, né, para esse imaginário dessa sociedade. Eu sou atriz no meio também disso tudo, né? Eu gosto de atuar, é algo que eu faço desde os meus 12 anos também, junto com o meu desenvolvimento espiritual. E o teatro, ele sempre foi uma forma de expressividade muito importante para mim. E aí trazer esses contos, esses itãs, essas histórias, né? Essas culturas através da representação teatral, da música, da dança, que é um corpo que se fortalece também dentro do terreiro, porque tem uma frase de Simas, um recorte do livro que ele fala que no terreiro a gente saúda os corpos que dançam encantados, né? Que dançam juntamente com a morte. E que aqui, às vezes, na vida, tem corpos que, mesmo vivos, pararam de dançar. Então, essa movimentação, esse corpo que se dialoga, que esse corpo que se movimenta, é um corpo que se constrói um ancestral, que se constrói uma entidade, que se constrói uma movimentação que vai falar de uma etnia, de uma cultura. Então, eu posso fazer recortes como esses e trazer para a sociedade para que elas vejam que, às vezes, o ombro que balança, a mão que se levanta, ela não quer dizer nada, é uma movimentação, é uma dança, é um corpo que vai falar, que fala sobre alguém. Então, essa ideia de trazer a cultura, a manifestação cultural dentro do terreiro e para fora dele, né, para além desses espaços do terreiro, porque a partir do momento em que eu estou atuando, que eu estou cantando, que eu estou me apresentando e me manifestando fora do transe, eu não quero que seja só dentro do terreiro, eu quero que perpetue outros espaços, eu quero que outras pessoas possam ter acesso àquilo, né, para que possam sentir o mesmo que eu. Muito bem, Mãe Brígida. Olha só, chegou o bonde dos filhos da casa da tenda. Um monte de gente aqui pedindo a benção. Acho que, né, a gente tem a Brenda, o Neto, o João Rodrigues, todos os irmãos aí lá da tenda, Isabel Feitosa, Yuri, Guilherme. Enfim, um beijo para todos. Ferino. Então, pronto. Já foi dado o recado. Eu acho bom, é um terreiro que tem muitos jovens, né? Que tem muita gente que está vindo e tem se identificado, né? Mas eu queria que a gente antes de começar aqui, você tinha falado de um desejo de falar de um Itã, né? Se você quiser, eu não sei se você... eu acho que seria importante, porque os Itãs são as histórias, né? Que são contadas, os contos, e que, na verdade, são fundamentos, né? Esses fundamentos, depois, num grupo de estudo, você acaba... eu não sei se você escolheu alguma coisa, se você quer fazer aleatoriamente. Eu estou dando uma olhadinha aqui, viu? Então, essa formação, ela é muito importante, porque aí também o Célio estava falando dessa coisa da virtualidade, das redes, mas nada supera esse momento de concentração, de você ouvir dentro de uma roda, dentro de um terreiro, ali, numa energia em círculo, né, do que você, enfim, receber. Nós temos já várias influências macumbeiras que
que tem feito muito sucesso, estão com milhares, né, de seguidores, e claro que isso, né, tem uma função, mas nada se compara à palavra, à intencionalidade que você fala com a sua voz e com essa transmissão. Então, se a gente pudesse ter essa oportunidade de ouvir um Itan, vai ser muito bom para quem está aqui nessa Eu lembrei de um que é maravilhoso para falar sobre essa oralidade e sobre também as questões culturais. Tem um Itan de Exu que fala que como foi que Exu fez com que um mendigo ficasse rico. E é muito engraçado esse Itan, porque Exu estava passando, e aí do lado da rua ele viu um homem muito bem vestido, o poder olhava e disse assim, esse homem deve ter dinheiro. Do outro lado da rua, ele olhou, estava passando um homem mais simples, com umas vestes rasgadas. Aí Exu olhou e disse assim, é ótimo para mim isso aqui, vou já agir, porque Exu é assim. E aí ele foi lá no outro homem, no homem rico, aí falou, se eu fosse você, eu passava a rua, ia lá para outra calçada. Aí ele olhou, por quê? Lá você vai encontrar um homem muito importante para você, vá. Aí quando ele olhou para o outro, lá no outro homem, chamou o outro homem e disse assim, ó, você fica aqui, vai passar uma pessoa importante. Aí Exu juntou essas duas pessoas, fez o homem rico convidar o homem mais vulnerável para ir para um restaurante, foram comer. Chegando lá, ele foi apresentado a todo mundo como amigo daquele homem mais rico. E aí ele bebeu, ele comeu, e ele virou costume, sempre ia a convite desse homem. E comia e bebia. Mas aí um dia, Exu separou um do outro. E o outro homem nunca mais o rico nunca mais apareceu por lá, mas o pobre continuava indo, comendo e bebendo e deixando na conta do rico. Comendo, bebendo e deixando na conta do outro. E aí, no final das contas, perguntaram, mas cadê o outro que andava com você? Cadê seu amigo? Ele nunca mais apareceu por aqui, você vem, come, bebe. Aí o outro homem ficou assim, Exu apareceu e a lição que ele deu foi que às vezes a gente não precisa ter, mas se a gente souber falar que tem, a gente é tratado e tem os mesmos recursos, né, que as outras pessoas têm. E Exu mostra pra gente, é um Itan que fala muito também sobre a malandragem de Exu, que em certas coisas a gente precisa ter um jeito para tratar, né? A gente tem que saber entrar e tem que saber sair, e não precisamos ter necessariamente. Às vezes o que a gente carrega nas nossas intelectualidades, nas nossas atitudes, trazem para a gente uma posição muito importante, que faz com que a gente futuramente tenha dentro do nosso destino isso. Bacana, Brígida. Isso tem a ver quando a gente fala do Exu e quando a gente fala da malandragem. A malandragem é uma entidade muito aqui do Brasil, né? É uma energia muito presente nesse território. Muito presente, e eu sempre digo que é uma virtude, né? Às vezes as pessoas acham, né, uma das virtudes brasileiras, que é uma outra história que eu venho pesquisando, falou que a irreverência, né, quer dizer, a irreverência que está presente na malandragem, né, e a irreverência é justamente aquele que não tira o chapéu, ou seja, não faz a reverência para o outro, né? É muito presente dentro o Itan que você está falando, que você acabou de dizer, quando o Exu fala, é justamente, tenha essa malandragem, essa esperteza, você precisa ser rico, mas a forma como você lida, e isso, na verdade, comunica, né, diretamente. E aí, eu estou fazendo esse preâmbulo, porque o Célio acabou de colocar aqui, ó, eu soube que você cursou História, somos colegas, que bom. Como você articula a ciência histórica com os processos de transmissão
de conhecimento pela oralidade. Aí vem essa questão, né, de como que essas narrativas, inclusive, são criadas, né, quando a gente fala dos malandros, das ciganas, outras entidades importantes como os caboclos, né, os indígenas que, né, que aparecem, né, enfim, que se manifestam, o preto velho, porque tem uma outra fabulação, né, que vem exatamente daquele espaço que eles viveram na sua vida terrena e que acabam levando pro espiritual, né? Como é que você articula essas duas formações, né? Essa ciência histórica, como o Sérgio está colocando, e esses processos de conhecimento da oralidade? Então, a história, para mim, ela também parte de um ponto da oralidade. É onde se constrói toda uma cena. E aí, a oralidade, a partir da história, sempre me fez, né, ouvir muito todo mundo, mas buscar ouvir as pessoas certas, né? Então, dentro do terreiro, eu busco os mais velhos. Na história, também é feito essa busca a quem esteve lá primeiro, a quem acompanhou o processo, a quem viu a construção, a quem esteve dentro, né, das plantações, falando do âmbito religioso, nas plantações de axé, nas construções das casas, na criação dessa ideia religiosa, desse cenário religioso. Então, eu busco sempre entender os meus mais velhos. Isso sempre funciona dentro, né, do terreiro, porque a ideia de construção, ela é uma só. A oralidade são várias, mas dentro dessas multifacetas de oralidades, a gente pode ir construindo, né, e pegando peças do que é importante. Na história também é feito dessa forma. A história, ela é, para mim, uma paixão. Para mim, eu acredito nessa história de ser historiador, pesquisador, para além da universidade mesmo, é algo que me pega. Só que quando eu compreendi que eu queria estar falando, que eu queria estar estudando, e que eu queria estar centrada na afrodiáspora, aí eu entendi, né, que eu precisava recuar e me centralizar somente nesses estudos, nessas pesquisas. Daí foi onde eu saí do âmbito da história. A psicologia entra dentro de uma caixa que eu jamais imaginaria, eu jamais me imaginei, né? Mas quando eu me vir comunicando, me comunicando e precisando comunicar e precisando compreender a sociedade, porque quando eu entendi que o filho de santo não ia entrar no terreiro somente para cuidar da vida espiritual, ele ia entrar dentro do terreiro para se refazer, né, como um ser novo. Eu entendi que a psicologia ia me ajudar bastante nesse processo. E a minha ideia hoje da psicologia não é nem, talvez, estar dentro da psicologia como psicólogo e tudo mais, mas também mantendo nesse olhar de pesquisa, nesse olhar de entender o humano. Hoje eu estou mais nessa compreensão de entender a cabeça das pessoas, né, dentro dessas filosofias de mundo. Muito bem, mãe Brígida, a gente já está quase indo para o final, mas eu acho que a gente, nessas nossas séries, né, nós sempre perguntamos o que essa pandemia, né, Covid, a gente ainda está na Covid, né? Sim. A cepa está aí, fiquei sabendo agora que tem uma cepa que fica 3 meses com a gente, enfim. É claro que não está matando menos, ou enfim, ou incapacitando, mas continua tendo problema. O que essa pandemia ela te transformou e de que maneira você pensa
nessa utopia, que você possa, de alguma maneira, colaborar, ou, né, como que essa cultura do terreiro, ela possa vir a colaborar com essa utopia. Que utopia é essa do terreiro que você acredita que possa, de alguma maneira, colaborar com a nossa trajetória? Bom, Américo, a pandemia para mim foi um desafio, mas foi um desafio interessante, porque eu consegui me iniciar para o santo no meio da pandemia, e foi uma das coisas assim que para mim foi mais louco, porque eu já havia vindo tentando, e no meio desse processo, que para todo mundo foi um processo de loucura, para mim foi o inverso, né? Foi quando eu deitei, me acalmei, baixei minha cabeça, pedi muito, rezei, me iniciei, renasci para o orixá, né? Hoje eu tenho um outro nome na sociedade iorubá, eu sou conhecida como Yeye Tobi Omin. E a Brígida, para a sociedade iorubá, para os meus ancestrais, né, ela já não está mais aqui. E é um processo interessante, porque é como eu me sinto, sabe? Desde do meu processo de renascimento, eu me sinto de fato outra pessoa. Eu não sou aquela pessoa que carregava dores, mágoas, tristezas. É como se algo tivesse sido tirado do lugar e posto outra coisa, né? Uma mente, uma cabeça que sente vontade de mudança, de sair da estagnação, de se movimentar, de trabalhar, de viver. Isso tudo foi muito nesse momento da pandemia. Foi onde eu comecei não, eu preciso viver, eu quero cuidar de mim, eu quero cuidar dos outros, eu quero fazer com que as pessoas entendam o quanto é importante passar por um processo como esse pelo qual eu passei, por exemplo. Hoje, pensando nessa utopia dentro do terreiro, eu imagino, assim, né, o que vai me deixar em êxtase de felicidade e tranquilidade, onde eu possa, de fato, estar vivendo uma realização. É o mínimo de dignidade possível, sabe? E quando eu falo de dignidade, eu falo de comer, de poder dormir e de poder ter como cuidar da saúde mental, porque hoje é uma das coisas que mais pega, né, as pessoas. E elas estão adoecidas. Essa pandemia, ela veio com um intuito, as pessoas não entenderam bem, e aí começaram dentro disso a adoecer, começaram dentro disso se individualizar mais, se trancar mais. E está difícil encontrar essa utopia nessa sociedade pós-pandêmica. Então, o que a gente tem tentado fazer, por exemplo, dentro do terreiro, é esse processo de cura mesmo, sabe? De compreender que já passou. Vamos recomeçar, precisamos recomeçar. Tem pessoas que ainda estão presas naquele passado, sabe? Que elas não conseguem se soltar, que elas não conseguem se abrir para isso. Então, para mim, a felicidade, ela vai estar num âmbito de realização, quando a minha comunidade também conseguir ter dignidade, conseguir comer, conseguir ter acesso à saúde pública, conseguir ter acesso à moradia com dignidade, com saneamento básico, que a maioria deles nem tem. É complicado, é muito difícil, mas nós vamos conseguindo, né? Nesse processo eu vou conhecendo pessoas, vou conseguindo criar ponte, interligar um, chamar o outro, coloco um na universidade. Muitos jovens lá na minha casa tem de crianças, jovens, adultos e idosos,
né? É uma comunidade completa. Essas crianças que eu vejo correndo são hoje a minha utopia dentro do terreiro. Eu me sento para me ver elas correndo para cima e para baixo, e cantando, e tocando tambor, e incorporando, né? Fingindo incorporação, brincando de incorporar, brincando, porque eu cresci nisso, né? E um dia aquilo que era brincadeira para mim, hoje é luta, hoje é voz, hoje é busca por estar melhor, por estar em condições melhor. Então, eu entendo que aquelas crianças, quando estiverem na minha idade, elas vão conseguir fazer um trabalho incrível, que talvez eu hoje não consiga, mas eu estou ensinando eles a buscar essa utopia, eu estou ensinando eles a buscar, escrever a história deles baseada dentro dessa felicidade que a gente busca todos os dias. Que lindo, mãe, olha só, eu fiz a pergunta, mas a Silvana Bragato também, que é uma das curadoras aqui do Metamorfose, perguntou, no mundo atual tão conturbado, qual seria a utopia do terreiro? Acho que você já respondeu. A Lara Córdula, também muito conhecida como minha irmã, tarde de uma terça-feira, fim de ano, no meio da correria, ter o privilégio de estar nesse grupo especial, a sementinha foi plantada. Gratidão, mãe Brígida, coraçãozinho. E aí chegou aqui o pai, né? Pai Marcos, que é seu pai biológico, né? Pai. Grande mãe Brígida, orgulho de ter uma filha de luz, sua bênção. Então, tá aí, né? Que bom. Mais gente chegando. Olha, a gente aproveita para você aproveitar aqui e já fazer né? Vamos aí seguir o Sesc CPF, o Ideias, vamos aí se inscrever no canal, curtir, que é muito importante para todos nós. Bom, nesse momento agora, tem uma discussão que está pairando lá do outro lado do Atlântico, que é a COP28, né? Toda essa questão, a gente está um sofrimento atroz aqui, que é sobre a questão ambiental, né? E isso vai ter um impacto, e claro que vai ter um impacto também, principalmente, né? Tudo se dá com relação aos elementos da natureza, os banhos de ervas, né? Enfim, todo esse lugar da magia, do mistério. E aí, em algum momento que teve uma pergunta, acho que foi do Hamilton, que ele perguntou se você, sendo de Oxum, teria se você joga búzios, enfim, qual é essa situação do planeta, que eu acredito que esteja muito vinculado, né, com essa questão ambiental, por esse momento de transição que o planeta passa, né, e como é que você está vendo esse momento, não é? Se essa é uma preocupação que eu acredito que passa por todas as comunidades, né, de terreiro, porque isso certamente terá um impacto, porque a gente está falando dos elementos, para falar da mamãe Oxum, da água, né? Então a gente está falando de Oxóssi, a gente está falando de Iemanjá, enfim, todos os orixás estão comprometidos. Então eu diria até que essa crise climática, né, ela pode acabar com a morada dos nossos orixás, né? Como é que você poderia refletir sobre isso? Américo, de fato, é muito complicado, porque isso é uma diretriz que, por exemplo, aqui no Crato, a gente tem um grupo, né, que é de movimentação dos povos de terreiros, e à frente estão alguns pais, alguns filhos desses pais, e nós estamos conversando justamente sobre isso, porque está chegando um momento, né, em que a gente não consegue mais sequer fazer o ritual, porque a água está suja, né? Por exemplo, no candomblé, nós precisamos ir para onde os orixás vivem. Então, se a pessoa é de Oxóssi, ela vai buscar a energia de Oxóssi na mata. Mas para chegar até a mata, hoje em dia está muito difícil.
entendeu? Se você é de Oxum, você precisa estar dentro da cachoeira. Mas como é que a gente vai fazer um ritual dentro da cachoeira onde está sujo? Então, as pessoas de terreiro aqui do Crato, por exemplo, nós temos uma frente que movimenta a limpeza desses espaços e a manutenção desses espaços também, né? Por exemplo, nós precisamos ir, vez ou outra, fazer alguns despachos na natureza. Como vai ser esses despachos? Eles são de quê? Na maioria das vezes, eles são de comidas, frutas, grãos. Então, essas formas de ser entregue, né? Por exemplo, a gente não usa o barro. O barro, por mais que seja fácil a degradação, mas é muito complicado. Às vezes fica lá quebrado, fica sujo, fica jogado. Então, a gente hoje em dia leva, por exemplo, na folha. Leva o despachozinho da comida na folha, entrega lá no pezinho da árvore. É folha, é comida, o animal vai passar, vai comer, entendeu? Então, não vai ficar sujo, não vai ficar jogado, não vai ficar de qualquer jeito. A manutenção desses espaços é de nosso direito. É nós que temos que fazer. Mas também é de direito do povo manter isso organizado. Porque se não tiver, Américo, daqui uns dias a gente não vai estar mais fazendo candomblé. Não vai se estar mais fazendo umbanda. Porque nós precisamos da energia, da vitalidade dessas forças, né, do mar, da mata, da cachoeira, das pedreiras, mas a manutenção desses espaços, da existência desses espaços é importante. Se não tiver a manutenção, se não tiver os cuidados, não haverá espaço. Para além disso, ainda tem as questões climáticas, ainda tem as questões de... Desculpe. As questões de manutenção da sociedade. A sociedade está pegando fogo, ninguém aguenta mais. Está todo mundo morrendo de calor. Mas é muito desmatamento, árvores que não são plantadas, né? Então, partindo dessa ideia, a gente precisa de um mutirão de incentivo, né, de cuidados da natureza. A gente precisa. Está cada vez mais complicado de manter essas energias, porque não tem cuidado, ninguém tem cuidado. Muito bem. Bom, queria aqui agradecer, a gente está caminhando aqui para os finalmente, foi um prazer muito grande, mas você sabe que a gente sempre tem um pedido, né, para você terminar aqui essa nossa conversa, um pigarro aí que deve ser do ar-condicionado, onde você está, que é gelado, mas se você puder cantar para a gente uma saudação, para a gente poder sair daqui com esse axé, vai ser muito bom, e a gente vai aqui agradecer bastante essa tarde. Tem muitas mensagens que vão estar aqui no nosso canal do YouTube, do Sesc, né? E já agradecer quem participou, as mensagens de carinho, as perguntas, e aí a gente encerra com esse canto da Mãe Brígida. O pai Ivan está aí também, só falta o tambor, vai ter que fazer um batuque na mesa aí, da rádio. Só para dizer, nós estamos no Centro Cultural, eu estou no teatro, e a Mãe Brígida está na Rádio Unaé, que é a nossa rádio aqui no Centro Cultural. Então, é isso, Mãe Brígida, sua bênção, muito obrigado, e que a gente, né, continue com esses ensinamentos que os povos de terreiro sempre têm para nos oferecer. Eu é quem agradeço o Américo, agradeço a Jair por estar aqui, foi um encontro rico, foi maravilhoso. Eu vou encerrar cantando um pouquinho para Oxum, porque nós estamos aqui, e ela também permite muitos encontros da vida da gente, né? São as águas que vêm, as águas que carregam. E tem uma reza de Oxum que fala que ela
é uma rainha, uma senhora soberana, e que dentro disso tudo, de toda a sua soberania, de toda sua riqueza, ela é uma mãe. E ela é uma mãe que acolhe, ela é uma mãe que abraça. E a reza fala mais ou menos assim. Oxum elolá, imaleloni. Oxum elolá, yabá, imaleloni. Oxum elolá, imaleloni. Oxum elolá, yabá, imaleloni. Yen, 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 oromio. Yen, 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 oromio. Yen, 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 oromio. Yen, yen, yen. Yayababa Oxum. Yayababa Oxum. Adocimabé, Yabauru. Yadocimabé, Yabauru. Oxum é vida, gente. Oxum é isso. Oxum é amor. Obrigada por tudo. Obrigado. Passa a palavra para o Jair. Muito obrigado. Muito axé para nós. Axé. Bom, eu peço licença aqui e agradeço a mãe Brígida e ao Américo. Foi muito bom, né, estar aqui com vocês essa tarde e nos presentearam, né, com todas essas contribuições e ensinamentos. Agradeço de verdade aqui. Agradeço também, né, ao público que está participando conosco e também o que assistirá depois pelo YouTube do Sesc São Paulo. Agradeço a toda a equipe do CPF, de estenotipia e de tradução de Libras, que nos ajudou aqui, deu todo esse apoio para essa transmissão, essa tarde. E aproveito para solicitar a colaboração de vocês, que estiveram aqui conosco, né, no preenchimento da pesquisa, que está disponível no link dessa descrição da live. Porque é muito importante para a gente saber a opinião de vocês, né, sobre o nosso trabalho, para que assim a gente possa aprimorar para futuras atividades. Nos vemos no próximo, na verdade, e último encontro, né, do ciclo, dentro desse espaço do Sesc Ideias, no dia 7/12, próxima quinta-feira agora, intitulado Navegando pela Guerra Cultural em Mares de Dissonância Cognitiva, com a participação de João César de Castro Rocha e a mediação do Antônio Martins. Boa tarde a todos e seguimos por aqui.